Então, continuando a análise do Código Civil, Lei 10.406, em sua parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos tratar do artigo 7º. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência: 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, tratamos no artigo 7º de mortes presumidas. No artigo 6º do Código Civil, verificou-se que a morte ela traz o fim da existência da pessoa natural. E quanto aos ausentes, presume-se essa morte nos casos que a lei autorizar a sucessão definitiva. O artigo 7º trata dos casos que, não ocorrendo a ausência da pessoa, também serão declaradas aí a morte. Então, sem decretação de ausência, ocorre a presunção da morte, ou seja, a morte presumida. Quais são esses casos? O primeiro, se for extremamente provável a morte. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Exemplo, uma pessoa estava num avião e esse avião começa a cair e cai e explode. Então a pessoa estava em um estado de perigo e foi extremamente provável a sua morte. Não teria condições de uma pessoa sobreviver à queda de um avião que explodiu. Então, portanto, será considerada aí a morte presumida para efeitos jurídicos, mesmo não encontrando o corpo daquela pessoa e uma prova cabal de que ela realmente morreu. Presume-se aí que ela faleceu e, portanto, tem todos os efeitos jurídicos como se ela tivesse morta normalmente, encontrado o seu corpo. O inciso 2, no caso, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o sujeito vai lutar na guerra e não volta, e mesmo diante de buscas e procura daquela pessoa, é considerada aí a morte presumida, tanto em campanha, que é a atividade militar, ou feito prisioneiro. Questiona-se se o inciso 2 ele só se aplica aí aos militares. É importante ressaltar que a morte presumida do inciso 2 se aplica tanto a pessoas que seriam consideradas militares quanto a pessoas civis. Um exemplo aí são jornalistas que participam de atividades militares e que poderiam ter sido feitos prisioneiros também. Então, após o final da guerra, decorrido o prazo de 2 anos, se não forem encontradas, ocorrerá a morte presumida. O parágrafo único trata de que a declaração da morte presumida, nesse caso, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, nos dois casos, deve primeiro buscar saber se aquela pessoa estava viva ou se é possível encontrar algum vestígio, alguma busca capaz de encontrar alguma coisa sobre aquela pessoa. Então, se o avião caiu e explodiu, é interessante que o Estado vá até o local, verifique se há corpos, se há sobreviventes, e avalie o caso. Da mesma forma, se a pessoa foi feita prisioneira, se o próprio Estado que havia feito aquela pessoa prisioneira liberou, se há alguns dados sobre aquela pessoa, se ocorreu desaparecimento ou não, etc. Então, primeiro feito uma busca e só depois de verificado que não foi tão eficaz as buscas e que não foi possível encontrar a pessoa em nenhuma dessas hipóteses, é que o juiz deverá fixar a data provável do falecimento. Então, tem que existir uma data específica para o falecimento da pessoa, no caso de morte presumida. O juiz irá fixar essa data com base nas provas e com base em questões fáticas, irá fixar essa data. Por que é importante o fixamento da data? Justamente para questões de herança, né? Quando é que poderá ser regulado aí determinada lei também, daquele momento, e também para efeitos aí de verificação de quem serão os herdeiros. Então, o artigo 7º trata aí sobre
A morte presumida, as hipóteses que se consideram aí: o caso de perigo de vida, se for provável a morte; no caso de prisioneiro não encontrado até 2 anos após o fim da guerra. Importante ressaltar também a Lei 9.140 de 1995. Essa Lei 9.140, ela considera como mortos os desaparecidos durante o regime militar, que desapareceram por razões políticas entre os anos de 1961 a 1988. Então, a própria lei considera aí presumida as mortes, considera-se presumido mortos os desaparecidos durante o regime militar por razões políticas. Então, aí o artigo 7º sobre a morte presumida.